Bom, nós vimos no capítulo 17 que André Luiz ele é liberado do hospital e Lises oferece, né, para que ele fique na sua casa, né, junto com a sua mãe, que ele fique na sua família. E aí, a continuidade agora no capítulo 18 vai contar, né, o que acontece ali quando ele chega. E ele fica maravilhado com tudo, né, porque é um lar dentro de nosso lar. E lembrando também que o plano espiritual, né, nós somos cópia imperfeita do plano espiritual. Gente, eu vou pedir vocês licença um minutinho, que eu vou só desligar um aparelho que está ligado aqui. Dá licença, só um minuto. Bom, ele vem, Lisas leva ele para ver a casa, para conhecer as dependências da casa, né? E aí começa a oração. Eu imagino que é a oração do crepúsculo, né? Deve ser a oração das 18 horas, né? Que, de acordo com André Luiz, tinha um aparelho, ele foi ligado e eles fizeram a oração. E aí vem a continuidade. Terminada a oração, chamou-nos à mesa a dona da casa, servindo caldo reconfortante e frutas perfumadas que mais pareciam concentrados de fluidos deliciosos. Eminentemente surpreendido, ouvi a senhora Laura observar com graça: afinal, nossas refeições aqui são muito mais agradáveis que na terra. Há residências em nosso lar que as dispensam quase por completo, mas nas zonas do Ministério do Auxílio não podemos prescindir dos concentrados fluídicos, tendo em vista os serviços pesados que as circunstâncias impõem. Despendemos grande quantidade de energias. É necessário renovar provisões de força. Bom, nós já estudamos aqui mesmo nesse livro, né, que houveram problemas de alimentação lá em nosso lar, que a gente chega no plano espiritual com as sensações que temos aqui no plano terrestre, e a sensação de quando chegamos lá, né, é de que precisamos comer. Mas, na verdade, vimos também que não é uma necessidade, é um desejo, é uma sensação que nós temos, que nós levamos daqui. E vimos também que o governador fez todo um propósito, né, um treinamento de acordo com as esferas mais elevadas, para que houvesse um desprendimento desse tipo de necessidade que os espíritos chegavam lá, tendo essa necessidade de alimentar, né? Mas nós vimos aqui também, eu achei assim um pouquinho difícil de entender isso, porque mesmo havendo todo aquele processo, ainda existe refeição fluídica lá no nosso lar. Mas por quê? Porque nosso lar ainda está muito próximo da crosta terrestre. Então, ainda estão dependentes dessa alimentação fluídica. E aí está falando também mais especificamente, né, neste pedacinho aqui do texto, fala que mais especificamente no Ministério do Auxílio. Aí pode passar, Cisne, por favor. Sabendo-se que o perispírito é matéria, embora seja mais sutil que o corpo físico, a matéria que forma o perispírito, ela depende do nível evolutivo do espírito e do mundo em que ele habita. Então, é o que eu estava dizendo, né? O nível evolutivo de nosso lar ainda está bem próximo, né, daqui da crosta. Então, a gente sabe que não é um plano ainda muito evoluído, né? E o perispírito também, então, precisa de alimentos para se nutrir.
E sabemos também que quando os recém-chegados do umbral estão aptos a receber ajuda, neste caso, lá em nosso lar, eles são encaminhados para o Ministério do Auxílio. E, portanto, lá as tarefas exigem muito esforço e são complicadas, porque eles pegam aquele trabalho em que o espírito está acabando de chegar, né? Com todas as suas complicações, com seus desequilíbrios, e isso explica, então, o grande gasto energético dos trabalhadores do Ministério do Auxílio, e o da regeneração também, tá? Podemos passar, assim. Isso, porém, ponderou uma das jovens, não quer dizer que somente nós, os funcionários do auxílio e da regeneração, vivamos a depender de alimentos. Todos os ministérios, inclusive o da União Divina, vamos lembrar aqui que é o ministério que tem os espíritos mais elevados lá, né? Não os dispensam, diferindo apenas a feição substancial. Na comunicação e no esclarecimento, há enorme dispêndio de frutos. Na elevação, o consumo de sucos e concentrados não é reduzido. E na união divina, os fenômenos de alimentação atingem o inimaginável. Meu olhar indagador ia de Lísias para a senhora Laura, ansioso de explicações imediatas. Sorriam todos da minha natural perplexidade. Mas a mãe de Lísias veio ao encontro dos meus desejos, explicando. Pode passar, Cid. Nosso irmão talvez ainda ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. De quando em quando, recebemos em nosso lar grandes comissões de instrutores que ministram ensinamentos relativos à nutrição espiritual. Então, é como nós vimos, né? Nosso lar está sempre recebendo espíritos com experiências, né, de planos mais avançados para ministrar cursos, né, relativos a como o espírito se nutre, né? E vimos também que aqui no slide que passou que a alimentação ela vai existir em todos os ministérios, mas ela vai ter uma substância diferenciada, né? Ela vai ser mais fluida a cada vez que esse plano for mais elevado, a cada vez que esse perispírito for mais fluido também. Então, o que vai mudar aí é, vamos dizer assim, a consistência dessa alimentação. Se eu estiver equivocada ou se alguém quiser colocar de uma forma melhor, gente, fiquem à vontade, tá? Não precisa não de mudar, não. Pode voltar, por favor. Isso, que eu não terminei aqui, não. Todo sistema de alimentação, nas variadas esferas da vida, tem no amor a base profunda. Aí eu coloquei isso aqui vermelho, porque eu achei muito, 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 assim, interessante isso aqui. O alimento físico, mesmo aqui, propriamente considerado, é simples problema de materialidade transitória, como no caso dos veículos terrestres, necessitados de colaboração da graxa e do óleo. Então, vamos pensar aqui. O alimento físico, né, lá, mesmo no plano espiritual, ele é um problema de materialidade transitória. Então, em cada plano, nós temos um tipo de materialidade, que nós vimos que o perispírito, ele é composto pela energia daquele plano, pela matéria, né, pela matéria, pelo fluido cósmico, né, de cada plano. Então, se nós estamos num plano aqui, igual na Terra, que é um plano
mais pesado, mais material, nós estamos, né, temos um perispírito mais espesso. Se nós vamos mudando, perdemos esse corpo aqui, que é transitório, o perispírito também, ele vai ser transitório, conforme o plano espiritual que ele tiver. Então, está falando aqui que o alimento físico, ele é simples problema da materialidade transitória. Porque ele, igual um veículo que nós precisamos colocar a graxa e o óleo para ele funcionar, vamos pensar, o corpo ou o perispírito, nesse caso aqui, ele vai necessitar também de uma alimentação para ele também funcionar. Então, achei isso muito interessante, essa materialidade transitória. Em cada plano, nós vamos ter um tipo de materialidade, e conforme esse corpo material, esse perispírito, né, que mesmo sendo, não é mais um corpo carnal, ele necessita de um alimento também, que vai ter, vamos dizer assim, ele vai coadunar com a condição desse perispírito. A Renata levantou a mão aí, Rosa. Pode falar, por favor. Ô, Rosa, sobre isso, no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 1º da segunda parte, que chama Alimentação dos Desencarnados, o André Luiz fala sobre isso. Ele diz assim que a bondade dos agentes, os agentes da bondade divina, aos centros de reeducação do plano espiritual, onde encontram... Não, desculpa que eu comecei a ler fora da ordem aqui. Vou começar de novo, tá? Na maioria das vezes, os desencarnados em crise dessa ordem, ele está falando, né, dos espíritos que chegam na pátria espiritual, são conduzidos pelos agentes da bondade divina aos centros de reeducação do plano espiritual, onde encontram alimentação semelhante à da terra, porém fluida. É o que você está explicando. Recebendo-a em porções adequadas até que se adaptem aos sistemas de sustentação da esfera superior, em cujos círculos a tomada de substância é tanto menor e tanto mais leve quanto maior se evidencia o enobrecimento da alma. Pela difusão cutânea, né? O corpo espiritual, por meio de sua extrema porosidade, nutre-se de produtos sutilizados ou sínteses quimioeletromagnéticas, auridas no reservatório da natureza e no intercâmbio de raios vitalizantes e reconstituintes do amor com que os seres se sustentam entre si. Essa alimentação psíquica, por intermédio das projeções magnéticas trocadas entre aqueles que se amam, é muito mais importante que o nutricionista do mundo possa imaginar, uma vez que por ela se origina a ideal euforia orgânica e mental da personalidade. Daí porque toda criatura tem necessidade de amar e receber amor para que se lhe mantenha o equilíbrio geral. É muito bacana isso, porque nessa parte primeira, né, desse capítulo 1 da segunda parte, que fala da alimentação dos desencarnados, o André Luiz explica para a gente como que são auridas essas substâncias, como que o corpo perispiritual absorve isso, né, e do que é constituído esse alimento, né? Muita gente pode pensar assim, como você estava explicando, mas não tem comida no plano espiritual, né? Arroz, feijão, mas a gente vê mais à frente que ela fala, né? De frutas,
de sucos. Então, de caldos, tem essas imagens, mas a substância não é necessariamente da fruta ou do legume que estava na terra, né? Isso mesmo. Eu queria fazer uma reflexão também aí, que me veio à mente agora, baseada nessa comparação, né, que eles fazem aí no caso dos veículos terrestres, né, necessitados de colaboração da graxa e do óleo. Nós devemos lembrar que o nosso corpo, da mesma maneira que ele cita o veículo aqui, a gente pode falar que o nosso corpo é um veículo, é uma ferramenta utilizada para o espírito. Porque muitas vezes, na nossa terminologia, a gente fala assim: eu tenho um espírito, o meu espírito, como se o espírito fosse uma entidade pertencente ao corpo. Mas se a gente raciocinar um pouquinho, a gente vai constatar que nós somos espíritos. E o nosso, né, nós como espíritos, temos corpos. E esses corpos é só, digamos assim, um veículo, né, uma ferramenta de interface, uma ferramenta para a gente se relacionar com o mundo, para nós, como espíritos, nos relacionarmos com o mundo, né? Porque estando mergulhado no ambiente de matéria densa, né? Nós que somos espíritos precisamos de uma ferramenta adequada para né? Para essa atividade, para esse ambiente. Da mesma forma, o perispírito, porque nós também não somos o perispírito. O perispírito também é uma ferramenta utilizada pelo espírito para a interface, para o desenvolvimento, né, da sua vida no mundo espiritual. Então, ele vai ser menos denso, como nós já sabemos disso, mas também é um veículo e uma ferramenta do qual o espírito se utiliza. E vai mudando o ambiente, né? Nós vamos mudando de esferas, essas ferramentas vão sendo sutilizadas, né? Em cada esfera, essa ferramenta ela muda de configuração, muda de aparência, muda de textura, né? Mas sempre será uma ferramenta do espírito. E essa ferramenta, como os veículos citados no caso aqui, precisam de graxa e óleo, essa ferramenta, os nossos corpos, que são infinitos microsistemas interligados entre si, comandado pela mente, né, que é a sede, né, e, em última análise, pelo espírito. Então, o alimento se torna essa graxa, né, esse óleo, que vai possibilitar a continuidade dessa ferramenta, que são esses corpos que nós citamos aqui. Acho que é uma reflexão importante para a gente fazer. Ótimo. E sendo assim, né, vai estar em cada plano, esse alimento, então, ele vai ter uma condição diferenciada de outro plano, né? Ele vai ser mais ou menos denso, mais ou menos fluido. Pode passar, Silvia, por favor. E aí a gente chega naquilo que a Renata estava falando também, né? Essa frase está no livro, né? A alma, é a dona Laura falando ainda, né? A alma em si apenas se nutre de amor. Então, quer dizer, a alma não necessita de nada dessas outras coisas, né? Ela em si apenas se nutre de amor. Nossa, achei isso assim, muito interessante, porque a gente não para pensar nisso, né?
a gente vai estudando, vendo as coisas, tudo, mas para mim foi muito significativo. Então, que não há necessidade de nada além do amor para a alma. Pode passar, por favor. Quanto mais nos elevarmos no plano evolutivo da criação, mais extensamente conheceremos essa verdade. Não lhe parece que o amor divino seja o símbolo do universo? Quer dizer, o amor divino é a alimentação, é o sustento do universo. Então, quanto mais nós nos elevarmos, menos nós vamos precisar de alimentação material, né? Mesmo que seja fluídica, e mais poderemos conhecer essa verdade de que realmente é o amor, né? Que é a alimentação que o nosso Criador usou, né? Para a sustentação do universo. Pode passar. E aí, a Renata falou, e eu vou reforçar aqui, no livro Evolução em Dois Mundos, né? Ele fala, o corpo espiritual, através de sua extrema porosidade, nutre-se de produtos utilizados ou sínteses quimioeletromagnéticas, auridas no reservatório da natureza e no intercâmbio de raios vitalizantes e reconstituintes do amor, com que os seres se sustentam entre si. Essa alimentação psíquica, por intermédio das projeções magnéticas trocadas entre aqueles que se amam, é muito mais importante que o nutricionista do mundo possa imaginar, de vez que, por ela, se origina a ideal euforia orgânica e mental da personalidade. Daí porque toda criatura tem necessidade de amar e receber amor para que lhe se mantenha o equilíbrio geral. Então, a Renata já comentou sobre esse capítulo aqui, né, do livro, do Evolução em Dois Mundos, né, que já foi estudado por alguns aqui, e aqui vem explicar para a gente, então, que o amor é imprescindível, né, para que se mantenha o equilíbrio. Podemos passar. Pode falar, Renata. Rosa, desculpa ter passado na sua frente. Não, de forma alguma, foi bom, porque reforçou agora, ué. Rosa, e a gente não imagina o quanto nós somos criação, né? Criação de Deus. Esse amor, né? Deus é a expressão maior do amor, né? Então, a gente, é como você falou, a gente não percebe o quanto isso é necessário na vida da gente. A gente vive as nossas encarnações, as nossas reencarnações, como se a gente fosse necessitado de todas as coisas materiais que não nos pertencem. E a gente, no processo, se esquece de que a gente veio aqui para aprender a amar. Tudo o que a gente necessita é aprender a amar. Parece simples, né, Renata? Sim, sim. Parece. Parece, mas que, na verdade, é o que nos é ensinado desde sempre. A gente é que troca alhos, né? Alhos por bugalhos. A gente põe outras coisas à frente daquilo que a gente realmente necessita. Então, a gente chega aqui na Terra, a gente tem toda uma estrutura preparada para nos receber e para que a gente possa avançar, né? Não vamos nem falar que uns têm mais, que outros têm menos, porque tudo está disposto para todo mundo de acordo com as necessidades de cada um. Só que a gente vem aqui para aprender a amar. Através do amor, eu entendo que eu não preciso ter mais que os outros, eu não preciso achar que eu sou melhor do que os outros. O amor é o caminho, né? Parece redundante, mas não é. Jesus veio aqui para nos exalçar, nos erguer
para a gente entender que as nossas necessidades e tudo que nos falta é por falta de amor. A nossa necessidade maior é de amar. E tudo que nos falta vem através da nossa incapacidade de amar. Então, a gente fere, né? A gente faz de tudo um pouco na nossa reencarnação. A gente só não presta atenção que a gente precisa amar. E aí, quando a gente vai ver, né, nas literaturas que tratam sobre o assunto, ou nas reuniões mediúnicas, que a gente vai ver que quando a gente chega na pátria espiritual, quando a gente volta para casa, a gente volta sedenta de amor, porque tudo que a gente assiste, que os irmãos transmitem, trocam com a gente, né, numa reunião mediúnica, fala exatamente dos excessos do mundo e da falta do amor. Só que cada um envolvido, revestido por uma situação. Mas quando se fala de ódio, se entende que ali não houve o exercício do amor. Quando se fala da ganância, se entende que ali houve uma substituição do que é material pelo que é necessário, né? Então, muita gente fala assim: Deus é amor, Deus não é amor. O amor é uma expressão da divindade, como a sua perfeição é uma expressão dele, né? Como a sua estabilidade é expressão dele. Então, se é uma expressão do Criador, é tudo que a gente necessita. E a gente sofre no meio do caminho por achar que a gente necessita de outras coisas, e quando a gente volta para casa, a gente volta com as mãos vazias daquilo que a gente realmente necessitava e achava que era casa, carro, né? Dinheiro no banco e por aí vai. E é isso mesmo, e inclusive, quando a gente lê livros, né, de pessoas que lidam com outras pessoas à beira da morte, né, às vezes médicos escrevem, eles relatam para a gente que essas pessoas, nos últimos momentos, elas não gostariam de voltar no tempo para adquirir nada material. Elas gostariam de voltar no tempo para amar mais, estar mais com os filhos, dedicar mais à família. Aí a pessoa já não dá mais tempo, né? E outra coisa que eu estou achando assim, interessante é a gente poder fazer esse estudo, porque são coisas tão faladas, mas quando a gente não para poder olhar de um outro ângulo, a gente não consegue trazer aquilo para dentro da gente, né? Igual esse momento aqui, eu achei muito importante quando fala que a alma, ela não precisa de nada mais. Em todas as instâncias, ela vai precisar de amor. Então, isso é muito legal da gente poder estar aprendendo mais sobre isso. Tais elucidações confortavam-me sobremaneira. Percebendo minha satisfação íntima, Lísias interveio acentuando: tudo se equilibra no amor infinito de Deus, e quanto mais evolvido o ser criado, mais sutil o processo de alimentação. O verme, no subsolo do planeta, nutre-se essencialmente de terra. O grande animal colhe na planta os elementos de manutenção, a exemplo da criança sugando o seio materno. O homem colhe o fruto do vegetal, transforma-o, segundo a exigência do paladar que lhe é próprio, e serve-se dele à mesa do lar. Nós outros, criaturas desencarnadas, necessitamos de substâncias suculentas, tendentes à condição fluídica, e o processo será cada vez mais delicado, à medida que se intensifique a ascensão individual. Então, como a Renata disse, né, cada um chega aqui e encontra a condição que ele precisa para sobreviver, né? Nós temos todas as ferramentas na mão. Então, aqui fala que o verme, ele vai se nutrir da terra, o animal, ele vai se nutrir da planta, né?
a criança e os elementos de manutenção, né, daqueles que têm outro tipo de alimentação. A criança, como a criança, né, que suga o seio materno, quer dizer, o homem, ele já tem a condição de colher o vegetal, transformá-lo, né, e assim vai, né, e nós, às vezes, é que realmente não sabemos utilizar disso da melhor forma, né, às vezes colocando nosso egoísmo, nossas o que a gente acha, nosso ego, né, em primeiro lugar, e às vezes nós vamos tomando aí o espaço e as condições que é do outro, né, até quando nós vamos desmatando, né, nós estamos tirando o direito desse animal, né, que às vezes morre com esse desmatamento, quer dizer, é uma coisa de que o homem acha que ele é soberano. Então, ele tem que ser saciado. O restante, né, não diz respeito a gente. E a gente tem que entender que nós estamos também aí, está mostrando para a gente que nós estamos num processo completo, né? Somos todos moradores dessa casa aqui e todos necessitamos dos bens que estão colocados aqui à nossa disposição. Podemos continuar, Silvia. Não esqueçamos, todavia, a questão dos veículos, acrescentou a senhora Laura, porque, no fundo, o verme, o animal, o homem e nós dependemos absolutamente do amor. Todos nos movemos nele e sem ele não teríamos existência. Quando eu li esse pedaço aqui, eu lembrei de quando a gente manda manipular uma fórmula e a gente vê escrito nos potinhos, né, que vem, às vezes é um creme, né, aí fala no veículo em que aquele medicamento ele foi colocado para que nós pudéssemos usufruir dos integrantes daquele remédio, né? Quando é um creme, aí eles vão colocar lá a, a vaselina, né? Então, eu me lembrei muito disso, né? Tem que ter um veículo para conduzir aquele remédio, aquilo que a gente mandou fazer. Então, aqui, nós temos um veículo para conduzir tudo isso, né? Que é o amor. Porque se a gente não tiver esse amor, né? Se nós não tivéssemos isso, não existiria, né? A existência, não teríamos tudo isso que nós temos, esse universo, né? É extraordinário aduzir comovido. Não se lembra do ensino evangélico, do amai-vos uns aos outros? Prosseguiu a mãe de Lísias atenciosa. Jesus não preceituou esses princípios, objetivando tão somente os casos de caridade, nos quais todos aprenderemos, mais dia, menos dia, que a prática do bem constitui simples dever. Aconselhava-nos igualmente a nos alimentarmos uns aos outros, no campo da fraternidade e da simpatia. O homem encarnado saberá mais tarde que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal. Pode mudar, Sidney, por favor. São patrimônios, né, que se derivam naturalmente do amor profundo, constituem sólidos alimentos para a vida em si. Reencarnados na Terra, experimentamos grandes limitações. Voltando para cá, entretanto, reconhecemos que toda a estabilidade da alegria é problema de alimentação puramente espiritual. Então, eu também achei essa parte aí bem interessante, porque fala para a gente, né, que não é só aquela caridade que a gente precisa desenvolver no nosso dia a dia, de fazer aquela caridade de movimentar,
de dar alguma coisa, de assistir alguém de forma mais material, mas a simpatia, né, o responder com educação, o respeito, não se sobrepor, né, acima das pessoas, não humilhar, aprender realmente a amar, eu acho assim que num sentido maior, né, entender que a gente pode fazer, realmente a gente pode e deve fazer tudo com amor. Tem dia que a gente está mal-humorado, ninguém tem que aguentar isso, né? Nós precisamos de refletir e retomar essas rédeas e pensar, não, a gente está aqui, igual o Renato falou, para aprender a amar. E não é assim, né? Não é dessa forma. Então, pensando nisso aí tudo, ela diz que a gente um dia, né, que a caridade nós já vamos mesmo ter que aprender. É meio, acho que é assim, é meio tipo assim, vocês vão aprender queira sim, queira não. Mas, para além disso, Jesus, ele já deixou a mensagem dele, né? Reencarnados na Terra, eu já li esse pedacinho, né? E aí ela diz o seguinte: formam-se lares, vilas, cidades e nações em obediência e imperativos tais. Quer dizer, eu acho que aí foi de um ponto de vista o seguinte, né? Formam-se lares, quer dizer, as pessoas casam, elas têm filhos, e daí vão formando vilas, cidades e nações em obediência a imperativos do amor. Pode passar, assim. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8, o espírito de Fênelon nos instrui uma reflexão sobre o que seria o amor. O amor é de essência divina. Desde o mais elevado até o mais humilde, todos vós possuís no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Então, quer dizer, não há de ninguém dizer que não sabe o que é isso, né? É de essência divina e nós todos trazemos essa centelha no coração. Em nós, né? Dentro de nós. Então, nesse momento, né, André diz, recordei instintivamente as teorias do sexo, largamente divulgadas no mundo. Parece que a Renata quer falar um pouco aí, Rosa. Desculpa, pode falar, Renata. Rosa, só a respeito disso que você estava explicando e que você já tinha dito, explicado no parágrafo de cima, é que é muito interessante que um dos atributos do amor é criar os mecanismos, né, os veículos. Então, quando a gente observa, igual você deu o exemplo, né, de uma pomada, ela para aquele medicamento ser aplicado, ele precisa de um veículo, ele precisa de algo que seja transferido, né, de forma eficaz para ele atingir o objetivo. E se a gente observar, tudo na vida, tudo na natureza, que é a bênção, né, do Criador para nós, que é a expressão do seu amor de várias formas, tudo tem os seus veículos para chegar até nós, para nos favorecer, né? Então, olha aqui, lá no final fala, olha, as pessoas voltam para cá e se formam lares, vilas, cidades e etc. e tal. Lá se forma, aqui se forma. Uhum. São os veículos, né, para a manifestação desse amor. Um veículo, a necessidade da saúde, de oferecer a saúde, o cuidado para aquele que necessita. Qual que é o veículo desse, gente? É o conhecimento, o entendimento, a evolução que se vai colocando em cima dos materiais para que a gente possa ser cada vez mais bem assistido. Então, o amor permeia as coisas de tal forma que a gente não percebe. A gente não percebe que a gente vive num momento na Terra onde tudo que está aqui, que nos é oferecido, é permeado por um amor
que está facilitando a nossa forma de viver, facilitando a nossa forma de estar aqui o tempo que a gente precisa estar, com mais qualidade, para a gente poder se concentrar na substância mais elevada das coisas. E aí cabe a gente ir raciocinando sobre isso, né? A gente tem a capacidade de pensar, então a gente vai pensando, né? A gente for pegar a nossa evolução industrial, para que todas essas coisas aconteceram, se deram? É só para a gente ter um conforto de ter, né, isso ou aquilo nos favorecendo no dia comum? É só para isso? É claro que não. É claro que não. O atributo do amor é criar mecanismos para que ele vá chegando cada vez mais, em mais proporção. Isso mesmo, Renata. Continuando aqui, a senhora Laura sentenciou. E ninguém diga que o fenômeno é simplesmente sexual. O sexo é manifestação sagrada desse amor universal e divino, mas é apenas uma expressão isolada do potencial infinito. Entre os casais mais espiritualizados, o carinho e a confiança, a dedicação e o entendimento mútuos permanecem muito acima da união física, reduzida entre eles à realização transitória. A permuta magnética é o fator que estabelece ritmo necessário à manifestação da harmonia. Para que se alimente a aventura, basta a presença e, às vezes, apenas a compreensão. Esse capítulo todo é muito bonito, né? Porque aqui está dizendo que os casais mais espiritualizados, né? Que o carinho, a confiança, a dedicação, né? O comprometimento, o compromisso que se fez, ele é bem acima da união física, né? Porque é transitória, né? Essa união física, na verdade, ela é transitória por causa do corpo físico, né? E muitas vezes as pessoas se unem por interesses, né? Às vezes materiais, interesses físicos, né? Pelo corpo, e na verdade, se o casal é mais espiritualizado, isso não suplanta, né, todos os outros sentimentos, né? E está falando aqui, né, para que se alimente a aventura, a felicidade, basta a presença do outro, né? E, às vezes, apenas a compreensão. Então, a partir do momento que esse casal vai permanecendo mais tempo junto e vai, eu acho que ampliando os seus laços, essa presença, às vezes, ela vai apenas estar ao lado um do outro já diz muita coisa, né? Está falando aqui também sobre a permuta magnética. Então, eu acredito que essa permuta magnética, né, não é necessário, às vezes, né, ter um contato, vamos dizer, físico. Ele é feito através da energia. Então, eu achei esse capítulo muito bonito, que fala o tempo todo desse amor, né? É muito interessante para a gente. Pode passar, Cíntia, por favor. Valendo-se da pausa, Judite acrescentou: aprendemos em nosso lar que a vida terrestre se equilibra no amor, sem que a maior parte dos homens se aperceba. Almas gêmeas, almas irmãs, almas afins, constituem pares e grupos numerosos, unindo-se umas às outras, amparando-se mutuamente, conseguem equilíbrio no plano de redenção. Quando, porém, faltam companheiros, a criatura menos forte costuma sucumbir em meio da jornada. Como vê, meu amigo, objetou Lises contente, ainda que é possível relembrar o Evangelho do Cristo. Nem só de pão vive o homem.
Pode passar, Cid, por favor. Então, aqui, essa parte não está no livro, tá? Foi diante dos estudos que eu fiz, eu coloquei, assim, dependente do livro. O alimento também, ele é mental, ele sustenta nosso psiquismo. Assim como emanamos este alimento, também o consumimos. Daí a importância da atenção ao que ouvimos e assistimos, aos conteúdos das diferentes mídias, pois isso impacta nossa saúde positivamente ou não. Então, quer dizer, nós temos o alimento físico, mas temos também esse alimento mental, que é o que a gente consome todo dia e também oferecemos, né, com as nossas falas, às vezes com os nossos xingamentos, com as nossas faltas de atenção, falta de educação, muitas vezes, e a gente vai soltando e vai oferecendo, né, essas coisas para o plano terrestre todo, né, porque nós sabemos que isso fica na psicosfera, né, e nós também consumimos, né, reportagens, músicas, de letras que não são letras que nos fazem bem. Então, isso tudo impacta na nossa saúde. Assim como o alimento que nós ingerimos, esse alimento espiritual também ele é muito importante. Pode passar, por favor. Antes, porém, de se alinhar em novas considerações, tiniu a campainha fortemente. Levantou-se o enfermeiro para atender. 2 rapazes de fino trato entraram na sala. Aqui tem, disse Lísias, dirigindo-se a mim gentilmente, nossos irmãos Polidoro e Estácio, companheiros de serviço no Ministério do Esclarecimento. Saudações, abraços, alegria. Quer dizer, nada diferente daqui, né, gente? Do mesmo jeitinho. Decorridos momentos, a senhora Laura falou sorridente. Todos vocês trabalharam muito hoje, utilizaram o dia com proveito. Não estraguem o programa afetivo por nossa causa. Não esqueça a excursão ao campo da música. Pode passar, Silvia. Por favor. Notando a preocupação de Lísias, advertiu a palavra materna. Vai, meu filho, não faças Lacínia esperar tanto. Nosso irmão ficará em minha companhia, até que te possa acompanhar nesses entretenimentos. Então, quer dizer, André Luiz ainda não estava liberado para participar desses entretenimentos, né? Ele tinha sido liberado do hospital, mas vamos dizer assim que ele estava convalescente, né? Em casa ainda. Não se incomode por mim, exclamei instintivamente. A senhora Laura, porém, esboçou um amável sorriso e respondeu: não poderei compartilhar das alegrias do campo ainda hoje. Temos em casa minha neta convalescente, que voltou da terra há poucos dias. Saíram todos em meio do júbilo geral. A dona da casa, fechando a porta, voltou-se para mim e explicou sorridente. Vão em busca do alimento a que nos referíamos. Os laços afetivos aqui são mais belos e mais fortes. O amor, meu amigo, é o pão divino das almas, o pábulo sublime dos corações, quer dizer, o alimento dos corações. Quer dizer, eles estavam indo por uma apresentação de música, né? E os laços afetivos aí, eles iriam, nesse momento, alimentar os corações desses amigos que estavam saindo juntos. Pode passar, por favor. O amor é o alimento não só apenas da alma, mas do ser encarnado que porta a alma, preenche o vazio de todo o ser, revitaliza o estado de espírito, por assim dizer, enquanto os fluidos e as energias revigoram e fortalecem o corpo fluídico, garantindo que os trabalhadores espirituais possam lidar com as energias densas,
presentes nos hospitais e colônias com o trabalho de resgate aos necessitados. Eu achei interessante esta fala a respeito desse capítulo, né? E aí está aqui a fonte, tá? Pode passar, Cid, por favor. Bom, já terminando, viu, gente? E aqui vai um desafio para você refletir. Como você tem se alimentado, amado? Como tem alimentado o outro, incluindo a nossa pátria, o nosso planeta, o universo? Então, é um desafio para você, nós, né, gente? É um desafio para nós refletirmos. Como nós temos alimentado, quanto de amor nós temos dado, né, para nosso planeta, para o outro, quanto que a gente ainda pode dar, como que a gente tem feito isso. E fica aberto, se vocês quiserem comentar mais alguma coisa. Eu gostaria, Rosa, aqui mais para trás, quando você explicou, né? Aprendemos, no parágrafo que fala que aprendemos em nosso lar que a vida terrestre se equilibra no amor. E aí, na continuação, ele explica assim, né, que é preciso muita identificação com a fé sobre-humana para viver o homem ou a mulher solitários no mundo, porque essa cadência, né, essa permuta de energias magnéticas, ela é muito importante para o espírito. A permuta, né, essa troca. Eu saltei um pedacinho, Renata? Hã? Eu saltei um pedacinho do texto? Não, você só não fez, eu acho, nenhum comentário sobre ele. Escrito isso aqui? Sim. Eu acho que eu não coloquei ele aqui, então, não. Desculpa, pode Não, continuar. não, mas o parágrafo, você tratou ele muito bem. É só porque quando a gente pensa, né, quando estava lendo, eu conheço algumas pessoas que são solteiras ou que já estão com a idade mais avançada e não encontraram, né, essa dita alma gêmea, que a gente sabe que essas almas, como fala aqui no parágrafo, né, almas gêmeas, almas irmãs, almas afins, são os nossos irmãos de De forma geral, né? que a gente vai Forma estreitando geral. esses laços de amor. Então a gente sabe que hoje o meu marido, amanhã, ontem pode ter sido meu Isso, filho, isso. e vai havendo essa troca, essas almas irmãs, essas almas afins, são esses estágios e as modificações, né, desse amor. Ora você olha ele dentro de uma ótica, no momento seguinte olhado de outra forma, até que a gente entenda e consiga sair do nosso plano de experiência, olhando para os nossos semelhantes de forma amorosa e igual. Não precisa ser meu pai, não precisa ser minha mãe, não precisa ser meu Isso. ele é uma alma afim. Então, quando alguém vem, né, como eu falo aqui, quando alguém vem nessa prova, quando alguém vem com essa determinação, né, reencarnatória do plano espiritual, olha, você terá muito trabalho, mas nessa experiência você não encontrará, né, o lar que você possivelmente vai desejar, né? Não viverá a expressão do amor material que você deseja. Então, aqui fala que é preciso muita identificação com a fé. Precisa ter muita fé em Deus mesmo para poder substituir essa falta por outras coisas e não sofrer,
né? Não angustiar a encarnação por conta disso. Aí um exemplo que a gente tem, dentre vários que a gente já viu na vida, né, de pessoas anônimas que sejam, a gente vai ter um exemplo conhecido que era do Chico, né? É. O Chiquito, eu chamei de Chiquito, tá, gente? Inclusive, O Chiquito, ele tinha um sonho de se casar, de constituir família, mas não era isso que estava na programação dele. inclusive, Renata, ela deixa muito claro isso, né? E não é uma questão de sexo, Não é. né? É uma questão muito mais ampla, né? É é de irmãos, é de seres, né? É de individualidades. Não é uma Sim, questão de sexo, né? sim. E é uma coisa interessante que a gente vai observando que casais que passam muitos anos juntos, né? Muitos anos juntos. E quando um desencarna, O o outro, outro vai, né, definhando porque é a falta daquela permuta magnética. O outro impacta a nossa vida tanto quanto a gente impacta o do outro. Por isso que é tão importante a gente se encontrar na vida, né, estabelecer os laços do sentimento, do uhum, amor, né? Por que que tantas pessoas durante a pandemia adoeceram tão gravemente, né? Muitas foi restritivo, as pessoas tinham que ficar dentro de pela casa, as falta famílias da não podiam convivência com o outro, né? exatamente, as pessoas não podiam se encontrar. Se Isso abraçar, né? teve um impacto emocional muito grande. E se isso não serve para nos alertar sobre o real valor do nosso semelhante, É. fica até com medo do que Não tem virá, mais nada, eu acho. né, para nos ensinar. É de deixar a gente assim de cabelo em pé. E esse semelhante, né, Renata, que a gente possa também dizer que é qualquer semelhante, né? É qualquer, né? Não aquele É, semelhante que é o nosso primo, nosso amigo, nosso filho, não. compadre, mas é aquele que está ali deitado na sarjeta, né? É É, aquele que está ali debaixo da ponte, é aquele que está na cama do hospital, é o nosso semelhante de verdade, qualquer que seja. eu acho que é por isso que E acrescentando também os nossos irmãos, né? Animais, digamos assim, Animais de também. outros planos, porque são também criaturas divinas, né? E estão numa caminhada que Sim, nós já já percorremos, passamos. digamos assim. E eu tenho achado muito bonito uma coisa que eu tenho presenciado, o sinal dos tempos, por exemplo, o afeto que as pessoas têm demonstrado pelos cãezinhos abandonados nas ruas, pelos gatinhos, porque nem sempre foi assim, mas hoje há uma comoção maior que a gente percebe, né? E as pessoas, quando veem um animalzinho abandonado, muitos têm aquela vontade de levar para casa. Então, isso é um sinal de que essa consciência, né, de nós todos interligados, né, e todos merecedores do afeto, é um sinal evolutivo muito importante Uhum. da sociedade. Então, é uma coisa que eu assim, me sensibiliza. Outra coisa que eu queria falar para a gente finalizar, gente, é que como a segunda leitura de um livro, um estudo, é importante, porque eu li o livro Nosso Lar há muitos anos, depois acho que eu li uma segunda vez, mas também já faz muito tempo. Essas questões assim mais detalhadas, eu não tinha elas frescas na memória, como essa questão dessa alimentação, É, essa descrição que eles fazem do amor como alimento. Eu tinha, né, lógico, noções sobre isso, que isso perpassava o livro, mas em detalhes assim não. E ao fazermos o estudo da obra, isso cresce muito o entendimento sobre isso. Então é muito importante
esses estudos, como o que nós fazemos aqui, de obras que nós já lemos. Né? Marca, né, Sidney? Marca. Marca mais. Marca muito fortemente. Ô, gente, mais alguém quer fazer alguma observação aí? Os demais, todo mundo caladinho? Só nós três que falamos? O microfone seu não está estragado, não, tá? Só ligar aí, viu, gente? Quem mais quer falar alguma coisa aí? Hein? Ninguém? É muito bom ouvir, sabe? A gente aprende mais ouvindo do que falando. Tá certo. Ai, aprende mais, não é, Cília? É verdade, com certeza. Mas assim, mas todos dentro né, claro que todos dentro das nossas limitações, mas as próprias dúvidas que carregamos, ao explicitá-las, é uma forma de contribuição. Porque, às vezes, uma dúvida que a gente tem é um ângulo da questão que os demais não atinaram para aquilo. Então, por isso que eu sempre fiz que é muito importante um aspecto que veio na sua cabeça, uma coisa que não entendeu, alguma coisa nesse sentido, é importante colocar, porque aquilo vai acrescer ao nosso aprendizado de forma geral. Tá certo? Ô, gente, eu vou parar a gravação aqui,